Olá, povo de Deus, salve Maria Santíssima. Bem, irmãos, hoje daremos início a mais um vídeo sobre os nossos estudos e o tema de hoje será os mortos, se os mortos estão dormindo. Para iniciarmos, vamos ao livro de Gênesis, primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 4, versículo 10. Vamos ler. O Senhor disse-lhe: o que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Bem, para entendermos o contexto, estamos falando de Caim e Abel. Caim matou Abel e o sangue de Abel clamou por Deus. Então vemos que mesmo depois da morte, Abel clamava por Deus. Abel clamava pela justiça de Deus. Podemos então perceber que Abel não estava dormindo após a sua morte. Podemos entender melhor no Novo Testamento, o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 3. Vamos lê-lo. E eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então vemos que Moisés e Elias não estão dormindo. E Pedro ainda disse que faria 3 tendas e não faria uma tenda e 2 camas. Então vemos claramente no Evangelho de São Mateus que os mortos não estão dormindo. Podemos analisar também no Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, último livro da Sagrada Escritura. Apocalipse, quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários, e clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o Santo ou verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Aqui vemos os mártires, os que morreram pelo Evangelho, clamando pela justiça de Deus. Eles não estão dormindo, eles estão lá clamando perante a Deus para que se faça justiça contra os que habitam a terra. Podemos ver também no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 43, está escrito assim: Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. No Calvário havia 2 ladrões crucificados ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Um zombava, o outro se arrependeu. E nosso Senhor Jesus Cristo lhe disse: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ele fosse dormir, o Senhor Jesus Cristo deveria ter dito: em verdade vos digo, hoje dormirás e no dia do juízo final estarás comigo no paraíso. Mas não foi isso que ele disse, não foi isso que ele quis dizer. Podemos ver também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8,
Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. São Paulo diz aos Coríntios que prefere se ausentar do corpo para estar junto ao Senhor. Ele não fala que ele quer ausentar do corpo para ir dormir. Ele fala que ele quer estar junto ao Senhor. Podemos ver também na carta aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Sinto-me pressionado dos dois lados. Por uma parte, desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Então, São Paulo diz ao povo de Filipenses que teria vontade de estar com Cristo, de desprender-se, de morrer para estar com Cristo. E não fala em ir dormir para no dia do juízo final estar com Cristo. Podemos ver também sobre o juízo parcial, o juízo no capítulo Hebreus 9, capítulo 27, vamos ver sobre o juízo parcial, que é o juízo que é dado após a nossa morte. Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo? Como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Logo em seguida a morte, vem o juízo parcial. Então, podemos analisar os diversos versículos que foram lidos que os mortos não estão dormindo. Eles utilizam Hebreus, capítulo 4, versículo 10, para falar que os mortos estão dormindo. Hebreus 4, 10. E quem entrar neste repouso descansará das suas obras. Só que temos que acabar de ler. E quem entrar neste repouso descansará das suas obras, assim como descansou Deus das suas. Então aqui, o que esse versículo nos fala? Que quando nós morremos, nós descansaremos das nossas obras aqui na terra, assim como Deus descansou. Deus não está dormindo, então nós também não estamos dormindo, porque o versículo ele é todo ligado. Então temos que entender esta parte. O outro que eles utilizam está em São João, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 11. Depois destas palavras, ele acrescentou: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, há de sarar? Jesus, entretanto, falara da sua morte, mas eles pensavam que falasse do sono como tal. Então Jesus declarou abertamente: Lázaro morreu. Nosso Senhor Jesus Cristo aqui quis falar para os discípulos de uma forma mais amena com relação à morte de Lázaro. Como eles não entenderam, no próximo versículo ele já foi claro: Lázaro morreu. Então aqui vemos mais uma vez que não estamos nos referindo à dormição, está falando com relação à morte.
ele deu a notícia de uma forma mais suave, de uma forma mais humana, para que o coração pudesse absorver a notícia. Utilizamos isso até hoje. Hoje, quando vamos falar da morte de um ente querido, tentamos falar de uma maneira mais suave, de uma maneira mais amena, para não assustar tanto as pessoas. No livro, em Apocalipse 14, 13, também utilizam para falar. Apocalipse 14, 13, utilizam para falar que após a morte vamos dormir. Vamos ler o que nos fala. Eu ouvi a voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem do seu trabalho, pois as suas obras o seguem. Mais uma vez vemos que Ele manda descansar dos nossos trabalhos, mas os nossos trabalhos aqui na terra. Não vamos dormir. Não está falando de dormição, está falando de descansar do nosso trabalho, como foi falado no anterior, que as pessoas que descansaríamos assim como Deus descansou das suas obras. Então, se refere às obras aqui na terra, não se refere à dormição. Então, ficou claro para a gente, com esses diversos versículos que nós lemos, que os mortos não estão dormindo. Podemos ver também em Apocalipse 8:3. Apocalipse. Adiantou-se outro anjo e pôs junto ao altar com um turúbilo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes, para que oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. Mais uma vez, vemos que os santos não estão dormindo. Então, minha gente, este foi o estudo de hoje, diversos versículos para vocês analisarem, para vocês lerem e refletirem. Leiam também o Catecismo da Igreja, no número 1038, 1039, 1040, 1041, vai nos falar sobre este assunto. Então, para que não tenham dúvidas, leiam também o Catecismo da Igreja Católica. Então, eu queria desde já agradecer a todos que estão assistindo os vídeos, que estão compartilhando, que estão me mandando mensagem. Muito obrigado. Espero estar contribuindo com vocês para melhor vivenciarmos a nossa fé católica. Então, que Deus abençoe a todos nós. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.